Olá, querido e amado povo de Deus, graça e paz a todos, sou o irmão Diego e sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical aqui no canal Comunidade Cristã Vidas em Cristo. E você que ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva e acione o sininho para que você venha aprender e se encher da graça de Deus. E hoje, amados, nós vamos continuar aprendendo com a revista do primeiro trimestre, que tem como título Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresenta com nova aparência. E a lição de hoje, amados, é a lição de número 11, que tem como título A Salvação Não é Obra Humana. Texto áureo: Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Título 3, 5. Verdade prática: a salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo, e não vem das obras humanas. A leitura bíblica, mas está em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10, que vai dizer: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A introdução, amados, vai falar que o apóstolo Paulo mostra nessa leitura bíblica em classe o contraste entre o estado espiritual da miséria humana e a restauração, a comunhão com Deus. Além disso, deixar claro a impossibilidade de qualquer pessoa angariar a salvação por meio de seu próprio esforço, e até mesmo de desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, senão por intervenção divina direta por meio do Espírito Santo. Tópico 1, amados, vai falar a salvação sobre a graça de Deus. Primeiro ponto vai dizer a descrição do estado espiritual humano. O relato da condição pecaminosa da natureza humana confirma a extensão da corrupção do gênero humano, estudado na lição anterior. O apóstolo emprega algumas expressões para reforçar a dura realidade do pecado: mortos em ofensas e pecados, andar segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Andávamos nos desejos da nossa carne. Éramos, por natureza, filhos da ira. É uma triste fotografia da raça humana. Ponto 2 vai dizer mortos em ofensas e pecados. As expressões e vos vivificou e nos vivificou juntamente com Cristo relevam a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação só é possível mediante a graça de Deus, e sem ela ninguém pode ser salvo. Mas há algo que precisa ser esclarecido. As expressões mortos em ofensas e pecados e mortos em nossas ofensas não devem ser entendidas literalmente por ser tratada de uma metáfora. Uma das figuras de linguagem para descrever o estado da queda espiritual por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus. Isaías 59:2. E não significa aniquilação espiritual total. Ponto 3 vai dizer a exegese dos versículos 8 e 10. Essa passagem bíblica elimina qualquer interpretação ou tentativa da salvação com a ajuda humana ou de qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. O termo graça significa literalmente favor imerecido, o favor divino do qual não somos merecedores. A salvação é pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, e não vem das obras, pois não se trata de uma recompensa. Uma boa exegese esclarece que a expressão "isto é dom de Deus" se refere à salvação pela graça e não à fé.
Como afirma o respeitado erudito da linguagem grega, Robertson, a graça é a parte de Deus e a fé é a nossa. De modo como dizia Norman Geisler, a fé é o meio e a salvação é o fim. O meio vem antes do fim. No tópico 2, amados, nós vamos aprender sobre a soteriologia inadequadas na antiguidade. O primeiro ponto vai falar sobre os reencarnacionistas. Com o termo soteriologia, nos referimos aos diversos ensinos religiosos inadequados sobre a salvação. O primeiro deles é a doutrina da reencarnação, tão antiga quanto a humanidade, originária do hinduísmo, mais presente também no budismo, no jainismo e no sikhismo. É defendida pelos Hare Krishnas, kardecistas e muitos outros. Os adeptos da doutrina da reencarnação têm em comum a busca da perfeição por meio de um progresso evolutivo, até que esses ciclos da roda de renascimento parem de girar. Em resumo, a salvação pelo seu próprio esforço e sem Jesus. Trata-se de uma crença antibíblica. Ponto 2 vai dizer, os galacianistas. É o nome dado aos legalistas judaizantes opositores do apóstolo Paulo na província da Galácia. Esses judeus, convertidos ao cristianismo, queriam que os gentios observassem a lei de Moisés como condição para a salvação. A verdade bíblica é que, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Gálatas 2,16. No ponto 3 vai falar sobre os gnósticos. No campo soterológico, eles apregoavam uma visão do universo humaniqueísmo. O que é isso? Fundado por Mani em 216 a 276, na Pérsia atual Irã, seu ensino era que o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz, e os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. Desse modo, o ser humano, para ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo e de seus poderes planetários. E essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico. Gnosis, uma espécie de iluminação espiritual limitada aos espirituais. Os demais são pessoas materiais e não podem receber esse conhecimento. De fato, sabemos da existência do mal, proveniente de Satanás, mas não admitimos que o diabo tenha poder suficiente para medir força com Deus e o seu Filho Jesus Cristo. A salvação é para todas as pessoas. No tópico 3, amados, vai falar sobre a soteriologia inadequada de hoje. E aqui cita 3 exemplos. O primeiro exemplo vai falar sobre o islamismo. Segundo essa religião, se as boas ações superarem as más, tal pessoa irá para o paraíso. Isso está escrito lá no Alcorão. Eles ensinam ainda que Alá não ama os pecadores, mas somente os piedosos. Alá não ama os agressores. Alá não ama a nenhum ingrato pecador. Essa é uma das 24 vezes que o Alcorão afirma que Alá não ama os pecadores. Na concepção dos islâmicos, não há necessidade de expiação. Logo, não existe salvação como no sistema cristão. A salvação no contexto deles é por mérito e pelas obras. Mas, à luz da Bíblia, o pecador recebe a vida eterna a partir do momento que passa a crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessa publicamente o nome de Jesus. Romanos 10, do 9 ao 10. O segundo exemplo, irmão, vai falar sobre as testemunhas de Jeová. A salvação não está em Cristo, mas na organização religiosa delas. Diferente do que ensina a Bíblia, existem 2 grupos de salvos. Um que tem direito ao céu restrito, que é chamado a classe dos ungidos. O outro grupo que se chama a classe da grande multidão. É a que vai herdar a terra segundo a teologia do movimento. Seus teólogos ensinam que as testemunhas de Jeová, que pertencem à classe da grande multidão, não são filhos de Deus, não pertencem a Cristo, não têm o Espírito Santo. Jesus não é o mediador delas, nem tem esperança de salvação. A Bíblia, amado, nos ensina que não existe cristão sem o Espírito Santo, Romanos 8, 9, e que mais a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que crerem no seu nome. E o terceiro e último exemplo, amados, vai falar sobre o mormonismo. Os mormons creem numa salvação geral, em que os não-mormons são castigados e depois libertados para a salvação. E numa perspectiva individual, em que a salvação é obtada pela fé em Jesus e pela obediência às leis e às ordenanças, eles consideram ordenanças segundo os artigos das regras de fé. Fé em Jesus, arrependimento, batismo por imersão e imposição de mãos.
Mas há outros requisitos. Um deles é aceitar Joseph Smith Jr. como porta-voz de Deus. Tal ensino, no entanto, diverge das Escrituras, pois elas nos ensinam que o Senhor Jesus não precisa de co-salvador. A Bíblia ensina que Ele é o único Salvador. A salvação não é por mérito humano. Ninguém pode ser salvo pelas boas obras, mas somente pela graça, mediante a fé. Existe apenas uma salvação, e ela está à disposição de todos os seres humanos. Título 2:11. E a conclusão, mas vai dizer que entendemos que somente pela graça é possível chegar a Deus. E isso é o ato soberano de sua graça e bondade. É a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento. Romanos 2:4. Graça não é mérito, e nem o ato de o pecador receber a dádiva divina se constitui mérito pessoal. Mas Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos, e não para uns poucos escolhidos. A Bíblia ensina que a salvação é para todos. Essa, mas foi mais uma aula bíblica. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta e compartilhe. E não se esqueça que Jesus te ama. Até a próxima, se Deus quiser. Fique na paz do Senhor. Tchau!